Quem nega o seu passado está condenando o seu futuro para cometer os mesmos erros. Quem esconde os erros do passado está condenando as futuras gerações a fazer exatamente os mesmos erros. Em Londres, o protesto do Black Lives Matter decidiu manifestar para tirar à força as estátuas cuja eles dão denominação de racistas, estátuas que nem do Winston Churchill, que é basicamente o herói da Segunda Guerra Mundial, porque eles denominam como racista. Antes que eu continue esse vídeo, verifique se vocês são inscritos no canal. Se vocês não são, se inscreva nesse canal, dá seu joinha e compartilhe esse vídeo. Lembrando que somente com a ajuda de vocês que o nosso canal vai crescer. O YouTube ultimamente tem tentado travar a nossa audiência, muitas vezes limitando a audiência das pessoas para poder assistir esses vídeos. E por isso eu venho pedir para vocês, e eu tenho pedido todos os dias, para que vocês possam compartilhar os vídeos, que somente com a ajuda de vocês a gente vai conseguir quebrar essa barreira do YouTube. Na matéria do R7, confronto entre manifestantes e polícias durante o protesto em Londres. Manifestantes entraram em confronto com a polícia britânica neste sábado, dia 13, uma região perto do Parlamento de Londres, na sequência dos contínuos protestos antirracistas no Reino Unido, pela morte de George Floyd no final do mês passado nos Estados Unidos. Alguns manifestantes jogaram garrafas e empurraram os policiais perto da ponte de Westminster. Havia tensão entre os dois lados. Na Trafalgar Square, não tenho a mínima ideia como se fala essa palavra aqui, me desculpa se eu destruí ela, no centro de Londres, no segundo final de semana de protesto no país. Além de Londres, outras cidades com manifestações como Belfast, na Irlanda do Norte, Brighton, no sul da Inglaterra, embora até agora não haja incidente de vandalismo como semana passada. Vamos pegar a próxima matéria. Que aí a BBC Brasil fala, né? Manifestantes vão às ruas proteger estátuas visadas por antirracistas e se chocam com os policiais em Londres. Grupos aglutinaram no centro da capital britânica para proteger estátuas visadas por manifestantes antirracismo, que têm sido alvo de depredação nas últimas semanas. Alguns protestos contra racismo também aconteceram em partes do Reino Unido. A polícia da capital impôs restrições aos grupos que pretendiam manifestar após incidentes da violência na semana passada. Organizadores do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, pediram aos apoiadores que não comparecem à manifestação contra o racismo planejada para o fim de semana, por temer confrontos de grupo da extrema-direita. Uma manifestação inicialmente agendada para este sábado em Londres foi adiada para o domingo. No entanto, outros manifestantes se juntaram em volta da memorial da guerra de guerra Xenofat, em Windhall, e da estátua do ex-premier britânico Winston Churchill no Parliament Square neste sábado. Vários grupos de diferentes partes do país, incluindo ativistas da direita, disseram ter ido a Londres para proteger símbolos históricos britânicos. As estátuas de figuras históricas polêmicas vêm sendo alvo de protestos ao redor do mundo na esteira das manifestações antirracistas decorrentes do assassinato do americano George Floyd. Por que eu acho isso aqui meio contraditório? O que Winston Churchill tem a ver com isso? Que eu vi uma foto que as pessoas picharam no memorial do Abraham Lincoln, chamando ele de racista. Um advogado que virou presidente e lutou e morreu para o fim da escravidão americana.
Winston Churchill, um homem que, pela que a história fala, lembrando que a história pode sempre ser distorcida de acordo com o interesse político. Por que eu falo isso? Porque a gente vive num momento muito interessante no nosso mundo, ao qual tem um grupo de pessoas que quer reescrever a história e tirar todas as coisas ruins do passado. As coisas ruins que eles praticaram no passado. E as coisas boas que estão fazendo seja só lembrado. Não, eu não estou falando da Segunda Guerra Mundial, não. E muito menos não estou falando da União Soviética, não. Porque isso são estratégias que extremistas fazem. Primeira coisa, eles tentam reescrever a história de acordo com as suas ideologias. Depois, eles tentam destruir qualquer coisa que representa um símbolo que vai contra a história que eles estavam querendo reescrever. Mao Tse-tung fez isso. Mao Tse-tung, na Revolução Vermelha da China, primeira coisa que ele fez quando ele tomou o poder, ele matou todas as pessoas que fossem contra ele. Houve um maior massacre na China para as pessoas idosas. Ele deu ordens para os jovens para que, se os seus pais não apoiassem a revolução dos trabalhadores, para matá-los. Foram para várias bibliotecas, tacaram fogo. Inclusive no templo budista de Shaolin, eles destruíram uma das bibliotecas mais históricas do mundo. Mais de 6.000 livros foram perdidos na história. É isso que, entendeu, os extremistas fazem. Eles querem simplesmente reescrever a história. Por quê? Porque eles não têm interesse que a história seja falada. Como diz um ditado, a história ela só é contada pelos vencedores. E é isso que esse grupo, que eu não falo que é do grupo do Black Lives Matter, mas falo que são pessoas muitas vezes ligadas ao Black Lives Matter, como grupos Antifa, que usam a justificativa do movimento Black Lives Matter para destruir qualquer coisa que vá contra as suas ideologias. Tanto que, se eu posso pegar outra matéria, né, da Globo. A matéria da Globo fala, né, que milhares de manifestantes foram nas ruas nesse sábado, dia 3, para protestar contra o racismo. Houve registro de manifestação em Londres, em Newcastle, na Inglaterra, em Paris, na França, em Praga, na República Tcheca, em cidades australianas, em Taipei, Taiwan, em Zurique e na Suíça. Você vê quanto que a Globo tem orgulho de falar as manifestações que estão tendo. Esqueceram que a gente está vivendo, né, o coronavírus, né? Só esquecendo desse pequeno detalhe. E aí, ó, e ainda fala, no Brasil, ato na Avenida Paulista lembra mortos por Covid-19 e pela violência policial. Ah, agora fala do Covid-19. Né, Globo? Mas vocês não falaram para todo mundo para ficar em casa? Vocês não falam assim, não, você tem que assistir Netflix? Hipocrisia da nossa imprensa, né, gente? Em Londres, ativista da extrema-direita, você vê que sempre vão falar extrema-direita. Não vão falar manifestante contra o movimento, né? Olha só a narrativa da imprensa. Quem foi manifestar, está manifestando contra o racismo. Beleza, todo mundo apoia. Aí qualquer pessoa que quer, entendeu, preservar os monumentos históricos, eles chamam de extrema-direita, chamam eles de racistas. Por quê? Porque eles querem reescrever a história. Esses movimentos querem reescrever a história. Então o que eles fazem? Qualquer pessoa que for contra esse movimento é racista. É essa a narrativa que eles querem deixar para vocês. Aí eles falam, ativistas da extrema-direita entraram em confronto contra o manifestante Black Lives Matter em Londres neste sábado, enquanto a polícia tentava manter os dois lados separados. Na semana passada, o movimento histórico foram danificados durante o protesto antirracista. Grupos da extrema-direita, Britain First, afirmou a Reuters que foi a manifestação para proteger estátuas históricas.
Pequenos grupos empurravam, jogavam garrafa, lata, disparavam fogo de artifício contra os policiais de choque, com cães e cavalos alinhados. Grupos de extrema-direita gritaram insultos raciais contra os manifestantes antirracistas e alguns tentaram usar barreiras metálicas para desfazer os alinhamentos dos policiais, segundo Reuters. Eu já não acredito muito nisso, não. Aí eles falam assim, você vê como é que eles colocam aqui, assim, eu vou fazer um pouco de interpretação de texto para vocês. Eles falam, né, que teve grupos pequenos que empurravam, jogavam garrafa e tal, não sei o quê. Aí destacam o quê? Que o grupo que estava manifestando era racista. E não o fato que estavam tentando proteger monumento histórico. Existe racista nesse grupo? Existe. Mas será que é o grupo inteiro? Como existe pessoas que estão nesses protestos do Black Lives Matter que não quer depredar ninguém, que não quer depredar nada. Mas isso aqui que se chama o famoso o idiota útil, ou inútil. Por que eu falo que é o idiota inútil? Porque esses idiotas inúteis, eles simplesmente repetem aquilo que os líderes falam. Eu já vi em alguns protestos falando palavras de ordem contra a polícia, de uma maneira tão violenta que se eu falar aqui, o meu canal vai ser completamente banido. Grupos que se diz antirracista. Olha só a ironia. Já vi esses mesmos grupos de protestos, quando se junta muita gente, eles vão e dão um levante para ir atacar a polícia. Já vi isso acontecer aqui no Brasil, na Copa do Mundo. Já vi acontecer isso nos Estados Unidos, no Occupy Wall Street. E o que para encerrar esse vídeo aqui, eu sei que os vídeos estão curtos, mas não teve muita matéria interessante para trazer para vocês, então peguei essas poucas matérias para vocês. Minha cultura sobre ataque. O que eu acho engraçado é que a galera que eu conheço do Occupy Wall Street, a galera que eu conheço dos protestos contra a Copa do Mundo, a galera que foram nas ruas protestar contra a FIFA, que eles eram contra a imprensa tradicional, que eles eram contra as grandes empresas corporativas, como o Globo, hoje são os que estão defendendo. Essas pessoas, elas não estão interessadas na cultura histórica nossa. Novamente, não estou negando que teve na nossa história, por exemplo aqui do Brasil, não estou negando que teve gente racista, não estou negando que teve uma história sangrenta, não estou negando isso. Ao contrário, o meu avô, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, realmente um antifascista, saiu da periferia do Espírito Santo, um negro pobre, foi para o Rio de Janeiro para tentar a vida. Aí eu fico me questionando, né? Porque naquele período, será que ele não sofria ataques raciais? Não estou falando que o Brasil é um país perfeito. O Brasil tem muitos problemas. Tem problema de racismo? Tem. Concordo com vocês. Vários desses países que eles falaram, tem problema de racismo? Tem. O que eu acho engraçado, eles estão até falando, tendo protesto na Ásia. Deixa eu ver aqui. Em Taipei, Taiwan. Já estive lá. Você conta na mão de quantos negros tem lá em Taipei, Taiwan. Isso que eu achei engraçado, né? Mas acho assim, o que é o perigo é que aquele cara da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha, a primeira coisa que ele fez quando tomou o poder, ele destruiu tudo que representasse a história
que fosse contra ele. Stalin fez a mesma coisa. Mao Tse Tung fez a mesma coisa. Fidel Castro fez a mesma coisa. Mussolini fez a mesma coisa. E eles se denominam como antifascista, antirracismo. Querendo se vitimizar para ganhar pontos perante a sociedade. Tem um bando de pessoas branquelas apoiando o movimento Black Lives Matter para ganhar pontos sociais. Eu acho muito estranho isso. Mas essa é a minha opinião. E vocês, o que vocês acham? Deixa aqui a conversa aberta para vocês. Se vocês acham que tem que te retirar esses estátuas, monumentos de pessoas chamadas racistas, tirar de lá, talvez colocar no museu, que nem eu falei no meu vídeo anterior, ou tem que deixar lá para que as futuras gerações possam lembrar os erros do passado, para não cometer os mesmos erros no presente. O que vocês acham? Deixa aqui seu comentário aqui, que eu quero deixar esse debate aberto para vocês. Quero agradecer vocês por estar assistindo esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham um ótimo domingo. E lembrando, esse canal só cresce com a ajuda de vocês. Então, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva. E vocês que são inscritos no canal, que estão assistindo todos os dias meus vídeos, verifiquem se vocês são inscritos. O YouTube tem, de vez em quando, tirado algumas inscrições minhas sem saber. Eu não sei porquê, né, na verdade. Então, verifica isso. Para, entendeu, vocês não perderem nenhum vídeo nesse canal. Quero agradecer novamente por estar assistindo esse vídeo de hoje. E até amanhã, gente.